show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do meu amigo grande tricolor, do médico endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre vitiligo e psoríase. Ele vai explicar o que causa estes problemas e qual o tratamento recomendado. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Se você me permite, queria mandar um abraço muito especial para o colega Dr. Mauro Ribeiro. Ele assumiu esta semana a presidência do Conselho Federal de Medicina e na sua primeira semana ele já conseguiu uma coisa importante, que foi uma reunião com o presidente Bolsonaro, onde foi ratificado a importância do teste do Revalida. Você sabe que tinha um grupo de deputados que queriam, de qualquer forma, que fosse facilitado. E a gente já tem tantos médicos de uma qualidade, infelizmente, tão duvidosa, fruto de escolas de medicina que estão permitindo que sejam abertas à torto e à direito, sem qualquer critério. Dr. Mauro, uma pessoa conscienciosa, extremamente responsável, ele também se opõe a essa abertura indiscriminada de escolas em defesa do ato médico e da segurança da assistência. Então, a ele que compartilhamos inúmeras ideias em termos da qualificação do médico no Brasil, eu desejo um mandato que seja profícuo, exitoso, como já foi no seu começo. Um grande abraço, Mauro. E só um detalhe, ele formou aqui no Rio, tricolor igual a gente. E quando ele vier ao Rio, já está intimado a vir aqui no programa para conversar com a família Tupi sobre os problemas que são muitos da saúde no Brasil. Convite feito, hein, Mauro? Então, estou aguardando aqui. Quando vier, me avisa que eu falo com a Helena, a gente vai bater um papo aqui de 10, 15 minutos. Isso aí, exatamente. Então, doutor, para começar, explique como se caracteriza o vitiligo e a psoríase. São doenças cujo diagnóstico é eminentemente clínico e preferencialmente o acompanhamento feito por médicos dermatologistas. E, se você me permite, dois grandes amigos, o Dr. Benjamin Batista e o Dr. José Ramon, grandes dermatologistas, com quem eu sempre troco ideias lá no conselho, grandes médicos, grandes dermatologistas. Como é que se caracteriza o vitiligo? O vitiligo é uma doença que vai se exteriorizar pela descoloração da pele, a falta de pigmentação. Então você tem áreas esbranquiçadas, evidentemente que nos indivíduos da raça branca, como você e eu, é mais complicado, mas com o exame de uma lâmpada é perfeitamente possível fazer o diagnóstico. São perda de pigmento. Você sabe que nós temos um pigmento na pele, mesmo as pessoas de pele mais clara, produzido por melanócitos, é um tipo de célula que fabrica a melanina, que é o pigmento. A perda desses melanócitos leva à ausência de pigmentação, que vai dar aquelas áreas claras. E o quadro clínico é muito variável, eu falo daqui a pouco. Já com relação à psoríase é uma doença inflamatória, crônica e família Tupi, não contagiosa. Porque as pessoas veem a lesão da psoríase e até se afastam, achando que aquelas escamas, que é uma característica da psoríase, podem passar a doença. Isso é falso. É uma doença inflamatória, provavelmente de origem imunológica, já que existem muitos casos histórico-familiar, onde vai haver uma placa um pouco mais elevada, avermelhada, recoberta por escamas, que são células que foram reproduzidas com uma velocidade muito grande, portanto, células da pele imaturas, esbranquiçadas ou prateadas, e que pode se localizar em determinadas regiões, preferencialmente o couro cabeludo, os cotovelos e os joelhos, mas pode dar em qualquer parte do corpo. E o mais importante, não pega, não passa, não transmite, não é uma doença como o sarampo, que aliás a campanha começa amanhã, como há pouco o Tupi Notícias falou, vamos nos vacinar, não é contagiosa. A pessoa com psoríase não passa aquela doença para quem está perto. E as pessoas têm uma questão do mito, das ideias pré-concebidas, o que acaba levando tanto o paciente portador do vitiligo como o paciente portador da psoríase a um certo isolamento e a uma perda da autoestima, que são duas grandes preocupações que os médicos que acompanham esses pacientes têm. Não há por que ter esse isolamento. Doutor, é verdade que a psoríase pode ser agravada por conta do estresse e os sintomas desse problema podem não sumir?
Na verdade, a psoríase é uma doença crônica. Evidentemente, você sabe que tem vários tipos de psoríase, né? Então vamos lá, vamos citar quais são os tipos de psoríase que a gente tem. Vamos lá. A mais comum, né? A vulgar, ou em placas, né? São essas placas secas, avermelhadas, que tem na sua parte superior essas escamas prateadas ou esbranquiçadas. Eventualmente, essas placas podem coçar, eventualmente doer, tá? E elas podem dar em crises, quer dizer, eu tenho um momento onde aumento as placas, seguido de um momento onde elas ficam totalmente estagnadas. Eu tenho a psoríase ungueal, você vai me perguntar daqui a pouco, eu já me adianto. Isso é uma psoríase que dá nas unhas. Isso vai provocar uma deformidade das unhas, tanto das mãos quanto dos pés. É uma unha que ela normalmente vai crescer de forma anormal, portanto com uma deformidade, e às vezes ela tem no centro uma certa depressão, ela fica um pouco afundada. Eu tenho a psoríase do couro cabeludo, né, onde você tem essas placas avermelhadas com essas escamas prateadas, é muito comum na nuca, mas eventualmente na fronte, né? Tem uma forma de psoríase engraçada, o nome é gutata. Isso dá mais em criança e adolescente. E ela normalmente se segue a algumas infecções, especialmente infecção da garganta. Eu tenho a psoríase invertida, que é a psoríase que acomete principalmente áreas úmidas, como as virilhas, embaixo dos seios, no caso das mulheres, em volta dos genitais. Eu tenho a psoríase pustulosa. Essa tem aquele aspecto de pus, né, formando algumas bolhas, né? E aí eu tenho, às vezes, até a necessidade do uso do antibiótico, mas é um quadro de psoríase, o tratamento é um pouco diferente. Eu tenho a psoríase eritodérmica, que é um tipo menos comum, ela vai se dar em todo o corpo, são manchas vermelhas no corpo todo, o que causa um problema muito sério. Além disso, eu tenho a psoríase artropática. Por quê? Esse quadro psoriásico, vamos chamar assim, cuja causa não está totalmente definida, ela pode se associar particularmente a uma dor nas juntas, a chamada artrite psoriásica, que pode, inclusive, sem o tratamento correto, levar à deformidade da junta, semelhante àquilo que ocorre na artrite reumatoide, só que está ligada à psoríase. Evidentemente que nesse caso, além do acompanhamento com o dermatologista, o reumatologista é o profissional que deve fazer a avaliação e fazer o tratamento, porque apesar de não ter cura, tem tratamento, no caso da artrite, para impedir, inclusive, o aparecimento e o desenvolvimento dessas deformidades articulares. Que regiões do corpo normalmente são atingidas, afetadas por esse problema? Na psoríase, as regiões mais comuns são, como eu falei há pouco, o couro cabeludo, os cotovelos e os joelhos. Mas dependendo do tipo de psoríase, algumas são menos comuns, eu posso ter, por exemplo, na psoríase invertida, a região dos genitais. Isso cria, evidentemente, uma série de problemas com perda da autoestima nesses pacientes. O indivíduo fica retraído, libido vai embora, relacionamentos muitas vezes vão para o vinagre por conta de um problema que, eu repito, não é contagioso, não passa de uma pessoa para outra, e onde o estresse é um dos fatores que normalmente se associa a um agravamento do quadro. Portanto, cabe também ao médico orientar o paciente portador dessa condição para que ele tome medidas no sentido de controlar o estresse. Vou dar umas dicas. Exercício físico, meditação, uma coisa que ajuda bastante. Você cultivar um hobby. O que é um hobby? É uma atividade que seja prazerosa para você e que não esteja voltada para nenhuma profissão, para obter nenhum tipo de lucro. Pode ser pescar, pode ser pintar, pode ser desenhar, tocar um instrumento, colecionar, como eu faço muitas vezes, caneta de pena. É um hobby. É um hobby que a pessoa tem, que seja uma coisa que é pessoal. Aquilo te dá um prazer imenso. Você sabe que eu pego minhas canetas, eu desmonto, eu limpo, eu lavo, eu ajeito a pena. É um hobby, não tem nada a ver com a medicina. A gente gosta de cuidar de plantas, né? Sim, aliás, cuidar de planta, atividade de jardinagem, é considerada uma das atividades mais, se é que o termo existe, desestressantes do mundo. É verdade. Né? Você conversa com a planta, conversa com a florzinha lá, é um negócio interessantíssimo. Cuidar de um determinado animal de estimação, se bem que animal de estimação, eu não acho que é hobby, não, acho que é obrigação a gente ter um bichinho que a gente ajude a cuidar. Mas, de qualquer forma, essas atividades anti-estresse são importantes. O que também está associado a uma piora da psoríase é o tabagismo, é o excesso de bebida alcoólica. Isso é uma situação. Clima mais frio, porque resseca mais a pele, para o indivíduo portador da psoríase é pior.
A obesidade. Aí a gente tem que ficar de olho aberto. Mas normalmente na nossa idade, Heleno, o quadro de psoríase, quando surge, quando o paciente tem que ter, já está instalado. Normalmente surgir a partir dos 60 anos de idade, você ainda é mais novo, é menos comum. Vamos falar de vitiligo um pouquinho? Falar de vitiligo. Vitiligo é uma condição, como eu disse para a família Tupi no início, onde você tem uma diminuição ou ausência dos melanócitos, que são as células presentes na pele responsáveis pela produção da melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Evidentemente que os melanodérmicos, que são os afrodescendentes, eles têm uma quantidade muito grande de melanócitos, e o quadro do vitiligo nos afrodescendentes, evidentemente, chama muito mais a atenção. Por quê? Porque aquelas lesões totalmente por falta de pigmento, elas ficam brancas de doer. E evidentemente que o contraste é muito maior. Você se lembra daquele lateral direito que a gente teve no Fluminense, né? O Ronald. Juliano. Ele tinha vitiligo, né? Ele tinha uma forma de vitiligo muito difusa, praticamente no braço inteiro. Um famoso também, o Michael Jackson, né? O falecido, saudoso Michael Jackson. O saudoso Michael Jackson também tinha vitiligo. E evidentemente nos afrodescendentes, eu repito, esse é um quadro que chama muito mais atenção. E várias regiões do corpo podem ser afetadas, né? Você tem fotos de vitiligo que o indivíduo chega a ter aquela máscara em volta dos olhos, porque a região da pálpebra em volta do olho totalmente sem pigmento. Aí fica muito mais claro. Se a pele... E aí você tem... Que cuidado você tem que ter com o vitiligo? Quando você se expõe ao sol, a gente sabe que os raios ultravioleta, eles estimulam nos melanócitos a produção de melanina. Evidentemente que no caso do vitiligo, eu tenho regiões da pele onde os melanócitos são totalmente normais. Evidentemente que uma vez estimulados, eles vão produzir melanina e aquela pele vai se tingir, contrastando com aquele pedaço de pele onde esses melanócitos estão completamente ausentes. Entendi. Portanto, onde não haverá a produção da melanina. E aí o contraste de uma pele mais escura com uma pele totalmente branca vai aumentar. E a pessoa fica literalmente manchada. Mas, gente, o que é importante, uma doença que tem cura, doutor Silvio, você vai me perguntar, já vamos correr agora no final do programa. Não, mas tem tratamento. E o tratamento impede, primeiro, que haja uma progressão. Segundo, hoje eu tenho recursos dentro da dermatologia que repigmentam algumas áreas. Então, nas formas que não são tão extensas, eu tenho tratamento, e esse tratamento, eu repito e insisto, tem que ser feito sempre sob a supervisão do médico especialista. Por quê? Porque tem coisas que, se você não fizer sob supervisão de alguém que tenha a capacidade necessária para fazer aquele tratamento, ao invés de te ajudar, vai atrapalhar e vai complicar muito. Então, mas tem tratamento sim. Tem determinadas formas de vitiligo que você consegue impedir a progressão dessas lesões e recuperar áreas que estão totalmente despigmentadas, pigmentando-as artificialmente. Então, há tratamento, o que melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas, permitindo, você sabe, mulheres lindas com quadros de vitiligo que escondem a sua beleza natural porque tem uma manchinha, de repente, próxima da orelha. Isso tem como tratar. Não tem como não se tratar, por favor. Bom, o senhor disse que o vitiligo não tem cura, apenas um controle. Eu esqueci, não sei se o senhor falou aqui, perdão. Psoríase também não tem, só controle? Não, psoríase tem tratamento sim, não necessariamente voltado para a cura definitiva, até porque, por ser uma doença multifatorial, na verdade, vários fatores, inclusive de natureza genética e com vários genes, estão associados ao começo da psoríase. Diminui, mas não resolve totalmente. Sim, agora eu tenho formas de psoríase, por exemplo, que eu posso tratar nas formas mais brandas com a aplicação de cremes locais. Tem outras formas que a gente pode tratar com alguns comprimidos, que ajuda a resolver. Agora, as formas graves de psoríase, hoje, o avanço da medicina nos permitiu obter aquilo que a gente chama de drogas imunobiológicas. O uso dos biológicos, que são moduladores do sistema imunológico, permite em algumas lesões a total regressão, que elas podem voltar. Porque, como eu disse, quando você não conhece exatamente a causa do problema, é para os médicos muito mais complicado o tratamento. Semana que vem a gente vai falar sobre um assunto que, uma vez identificada a causa, o tratamento é fácil, rapidamente a pessoa fica o problema resolvido. No caso do vitiligo e no caso da psoríase, a causa não está totalmente determinada. Você tem que falar ainda sobre o vitiligo, Silvio, não esqueça que é muito comum a associação com outras doenças de natureza autoimune. Por exemplo, a chamada tiroidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotiroidismo no mundo. Mas eu posso ter também o vitiligo associado à hepatite autoimune,
anemia autoimune, a doenças do tecido conjuntivo, como por exemplo o lúpus. Então, teve vitiligo, muitas vezes o próprio dermatologista se incumbe de pedir a pesquisa de alguns anticorpos para tentar detectar precocemente a possibilidade de uma outra doença de natureza autoimune que pode ter um curso para aquela pessoa muito mais grave que o vitiligo, que apenas descolore a pele, sem qualquer outra implicação com relação à saúde geral do indivíduo. Com relação à psoríase, depende do tipo de psoríase, depende da extensão das lesões para que o dermatologista escolha qual a forma mais adequada de tratamento. Perfeito. Assunto para domingo que vem? Estamos numa época, e eu tenho visto com muita frequência, hoje eu já soube de um caso aqui, mas antes de vir para cá eu soube de mais 2 que me ligaram. Gastroenterite, aquele piripiri. Tem várias causas, tem várias abordagens, o que o paciente precisa dizer quando vai ao médico com esse tipo de problema, que medidas deve adotar. É um assunto interessante e que está no dia a dia da família Tupi. É o assunto que nós traremos no próximo domingo, se Deus permitir. Porque tem gente que diz, doutor, não comi nada fora do normal, né? Me alimento com frango, com legume, bebo água mineral. Como é que eu fico com diarreia assim do nada do dia pro outro? Quer dizer, pode pegar esse tal do rotavírus, é no ar isso? Não precisa ingerir ou comer nada, beber ou comer Normalmente é através da água, ingestão de água. Quem vê um vírus não vê, não enxerga, pode estar contaminado e às vezes até o contato de pessoa a pessoa com qualquer vírus pode passar. Mas normalmente a principal causa é alimento ou água contaminada pelo vírus. O rotavírus é uma das principais causas, mas temos outras, e já que você quer antecipar o programa de domingo que vem, nós temos, por exemplo, as gastroenterites agudas infecciosas ou bacterianas, causadas, por exemplo, pela salmonella tifo e pela shigella. São bactérias que produzem uma toxina, essa toxina vai provocar uma inflamação da parede intestinal, acelerando o trânsito intestinal e, consequentemente, dando diarreia. Porém, as características da gastroenterite aguda viral e bacteriana são bem diferentes. O próprio médico, na coleta da anamnese, da história clínica, bem como na realização do exame físico, consegue diferenciar uma situação da outra, porque o tratamento vai ser diferente. Você está fazendo isso para me testar, para saber se eu sei as coisas mesmo. Olha, depois de 40 anos, alguma coisa eu aprendi, tá? Nem estudou, nem nada, nem preparou. Sua colinha, né? A minha colinha eu sempre trago. Na área de dermatologista, eu volto a agradecer ao Benjamin e ao Ramon as dicas. Eu fui colher as informações que eu acabei de passar para a família Tupi, e muito importante, na época do Dr. Google, ou da doutora Google, como querem alguns, é muito importante você saber a fonte onde você vai coletar suas informações. Minhas informações foram tiradas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é um órgão oficial, que faz parte, inclusive, das sociedades médicas, tanto do Rio de Janeiro como da Associação Médica Brasileira, do nosso amigo Lincoln, que já esteve aqui no programa. E é oficial, portanto, são informações que é aquilo que a medicina acredita hoje, sabendo que tudo muda no campo da medicina. As pesquisas vão surgindo, a verdade incontestável de hoje passa a ser uma dúvida amanhã e, de repente, uma mentira depois de amanhã. Por isso que o médico não deve parar de estudar nunca. Perfeito. Doutor Silvio, um bom domingo, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, que o sofrimento logo mais não seja grande, é o que eu desejo para a família Tupi, aqueles que são como nós, tricolores, claro. Isso aí, um abraço, 9h48. Show do Heleno Rodai.